não existe e nunca existiu uma separação real entre ciência e espiritualidade. As duas coisas andam juntas, abraçadas. Uma coisa complementa a outra e faz parte da outra, como um yin e yang. Antes de continuar, eu só queria ressaltar que esse aqui é, talvez, o vídeo mais importante de todo o canal. Até agora, pelo menos. Porque esse vídeo aqui ele é a base de outros vídeos aqui do canal. Ele é a base de vídeos futuros que eu estarei fazendo e lançando. Então é essencial que vocês assistam esse vídeo para entender os próximos vídeos. Dentre os quais está incluso o tão aguardado vídeo sobre ufologia, que faz um tempinho que eu estou falando que vou fazer e tem gente me cobrando ainda, mas como eu já mencionei, eu precisava fazer esse vídeo aqui antes. O assunto é complexo, por isso o vídeo tá longo, tá, gente? Peço paciência e por favor assistam inteiro. Tem gente aí que prefere vídeos longos, assim, igual esse. E tem gente que prefere aqueles vídeos mais curtinhos. Bom, eu tento agradar todo mundo aí, né? Nem Jesus conseguiu tal feito, então eu não espero que eu vou conseguir, mas vou me esforçar ao máximo para agradar um maior número de pessoas. Bom, chega de enrolação, né? Antes que fiquem bravos aí comigo. Sem mais delongas, Carl Sagan dizia que a ciência não só é compatível com a espiritualidade, mas também é uma profunda fonte de espiritualidade. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Na antiguidade, ciência e espiritualidade não eram coisas separadas. Ambas tinham sua importância e se complementavam. Portanto, as duas coisas eram estudadas. Reparem bem que aqui eu estou falando sobre espiritualidade e não sobre religião. Eu já fiz um vídeo dizendo que respeito toda e qualquer religião existente. No entanto, religião é algo que está ligado muito à crença. E muitas vezes essas crenças são totalmente incompatíveis com a ciência. Acontece que houve toda uma distorção e uma interpretação literal de escritos espirituais que geraram essas crenças. Então esse embate de religião contra a ciência é meio que eterno, como dizem por aí. A menos que se estude o que está por trás dessas religiões, o que veio antes dessa distorção e antes dessa interpretação literal que eu citei, o que nos leva direto à espiritualidade. Para quem ainda tem alguma confusão, alguma dúvida sobre o conceito de espiritualidade, eu recomendo que vejam o vídeo que eu fiz explicando sobre isso. O link está na descrição do vídeo ali embaixo e nesse card que vai aparecer aqui em cima, assim como o vídeo das religiões. Essa separação entre a ciência e a espiritualidade, sem dúvida alguma, surgiu com a Igreja Católica, que foi uma instituição usada unicamente para fins políticos e que dominou o mundo aí por mais de 1000 anos. Foi ela a responsável por perverter toda a parte espiritual das escrituras e dos ensinamentos judaico-cristãos. Para vocês terem uma ideia, muito do que foi escrito na Bíblia foi escrito como metáforas. E a igreja foi responsável por transformar esses escritos
em coisas literais. E essa é a base do conflito entre ciência e religião. Felizmente, esse conhecimento antigo não morreu e chegou até os dias de hoje, graças a grupos secretos que preservaram esse conhecimento. O que inclui a própria maçonaria, que aliás eu fiz um vídeo falando sobre. Quem quiser ver também, o link está na descrição, no card aqui, nas playlists. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Lá na época do Iluminismo, a ciência começou a avançar bastante. Mas eu não diria que ela avançou, e sim que conhecimentos antigos foram recuperados. Embora a ciência, ao mesmo tempo, tenha tomado o lugar da religião. Eu digo isso por quê? Porque as crenças religiosas foram substituídas pelo chamado pensamento racional, que negava e ainda nega até hoje qualquer coisa que o ser humano não possa ver, sentir ou tocar. O dito pensamento racional, na verdade, é tão cego quanto o pensamento religioso. A própria ciência é uma espécie de religião. Basta que alguém diga que a ciência descobriu algo e pronto, ninguém questiona. E o pessoal não percebe como isso é igual a como quando dizem que algo é assim por causa de Deus e pronto. E enquanto religiosos e ateus ficam nesse conflito eterno, a espiritualidade é jogada para escanteio, sendo que ela é a única que poderia fazer com que essas duas partes fizessem as pazes, definitivamente. Muitas vezes a ciência não consegue responder muita coisa, mas aí fica por isso mesmo. Essas coisas entram para a lista, entre aspas, de coisas que a ciência não consegue explicar. A espiritualidade tem muitas dessas respostas, mas a espiritualidade é vista como algo não científico, portanto irracional, fantasioso, que carece de comprovação, esse tipo de pensamento pobre. O fato é que a nossa ciência, ela é desatualizada. Ela só explica o mundo físico, o mundo que é captado pelos nossos 5 sentidos. A gente só encontra a resposta para muita coisa no misticismo, em estudos sobre ocultismo, esoterismo, ou na física quântica, que eu vou falar já já, mas sem me aprofundar. Porque a física quântica é um tema muito complexo para falar em um só vídeo. Sem contar que a minha intenção aqui é apenas mostrar como a ciência e a espiritualidade estão ligadas, e não me aprofundar em um único assunto, que é o da física quântica. Na verdade, eu pretendo fazer uma série. Esse vídeo aqui é o primeiro dessa série, meio que uma introdução sobre física quântica. Então, por esse motivo, eu não vou me aprofundar, porque vão ser vários vídeos. Mas vocês podem usar esse vídeo aqui como um guia, vamos dizer assim, porque ao longo dele eu vou citar outros vídeos, filmes e livros que complementam cada assunto em particular. E aí, quem tiver interesse pode procurar. Na época antes de Cristo, existiam as chamadas escolas de mistério. Os membros dessas escolas eram iniciados na ciência espiritual. Eles estudavam os escritos da época para tentar compreender o significado mais profundo desses mitos. Apenas para dar um exemplo aqui. O que posteriormente
né, bem depois daquela época, se chamou de Satã, Diabo ou Lúcifer, era naquela época, na verdade sempre foi, né, mas eu digo era naquela época porque depois passou por essa distorção e passou a ser um carinha com chifres que atormenta a gente. Mas naquela época, o que se chamou de Lúcifer depois era a representação do ego. O nosso ego, o ego do ser humano, que rivaliza com Deus. A representação da consciência. A consciência ou o céu, aquilo que nos transforma em Deus. E esse é apenas um exemplo sobre como esses escritos foram distorcidos e transformados em algo cheio de fantasias. Os antigos também compreendiam que o próprio mundo é um ser vivo espiritual. Tanto eles quanto os alquimistas que vieram aí bem depois chamavam a essência espiritual do mundo como anima mundi, ou alma do mundo. O próprio Paulo Coelho usa bastante o termo alma do mundo. Então, como vocês podem ver, na antiguidade, esse pessoal sabia de muita coisa, que foi apagada, infelizmente, mas foi sendo redescoberta pouco a pouco. Muita coisa a gente ainda está descobrindo, milhares de anos depois. Hoje, a gente tem tecnologias que podem clonar o DNA. A gente tem veículos que quebram a barreira do som e investiga os confins do universo. E uma ciência que pode curar qualquer doença, mas que ainda é incapaz de perceber a importância da espiritualidade. Esse é o problema da nossa ciência. Ela foca apenas no material. Então, é natural que as pessoas busquem compreensão espiritual quando faltam tantas conexões fabricadas e existem perversões nos textos espirituais de hoje. E por isso as igrejas e as religiões tradicionais continuam conquistando muitos adeptos, porque a ciência não tem essas respostas. Agora, hoje, existem muitos estudos aí que buscam conciliar ciência e espiritualidade. Um grande expoente desses estudos é o físico indiano Ami Goswami. Ele é bem conhecido, e se você pesquisa sobre espiritualidade, você deve conhecer ele, ou pelo menos já ouviu o nome dele. Ele foi materialista até os 45 anos de idade, segundo ele. Mas na metade da carreira dele, ele viveu uma epifania que fez com que ele redirecionasse toda a sua pesquisa e seu trabalho. Desde então, o Ami Goswami está envolvido em estudos que buscam conciliar ciência e religião. Eu não vou me estender aqui falando sobre o Ami, porque a intenção desse vídeo aqui não é falar sobre a biografia de ninguém. Eu só achei interessante citar ele porque ele é um nome importante em relação a estudos sobre o tema do vídeo. Mas quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Ami, eu sugiro que veja esse vídeo, que eu vou colocar no link e na descrição. O Ami é autor de livros ótimos também, como A Física da Alma, O Universo Autoconsciente, O Ativista Quântico, entre vários outros. E o Ami Goswami foi muito atacado pelo meio acadêmico. E é óbvio que seria, né? O meio acadêmico é um meio
muito cheio de animosidade. É sobre um pessoal que tem um ego enorme lá dentro. Então, obviamente ele seria atacado por esses estudos. Mas o trabalho dele é basicamente sobre construir uma ponte entre ciência e espiritualidade. O Amir Goswami também participou do filme Quem Somos Nós, que é um filme que explica física quântica, teologia e aborda vários conceitos científicos. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, esse filme é excelente, é essencial, e eu sei que pouquíssimas pessoas que assistem os meus vídeos vão atrás do material que eu recomendo. Livros, filmes, vídeos, mas ninguém é obrigado a nada. E como eu digo, essas indicações são para quem quer se aprofundar. Os meus vídeos, eles são apenas introdutórios, vamos dizer assim, mas eles já dão uma boa base, né? É melhor saber pouco de muito do que muito de pouco. Mas enfim, quem quiser ver o filme, ele tá na descrição e no card que vai aparecer aqui em cima. Bom, e nesse ponto aqui, que eu já expliquei que ciência e espiritualidade se complementam, já dei exemplos, eu acho que a gente já pode entrar no assunto da física quântica, ou mecânica quântica, que eu tinha dito lá atrás já, né? Eu tinha dito que iria falar depois, e esse depois é agora. O que é a física quântica? A física quântica, ela difere da física tradicional, né? Da física clássica, também chamada de mecânica newtoniana. Porque a física quântica busca explicar o mundo não físico. Ela busca explicar a consciência e o poder dos pensamentos. E por isso, a física quântica, ela é uma revolução na ciência. Nikola Tesla, inventor do rádio e da corrente alternada, ao estudar o nosso universo físico, ele descobriu que o universo inteiro é constituído de energias que criam a matéria, que é o fundamento da física quântica. No século XX, os cientistas descobriram que no interior do átomo não existe matéria. Existe apenas vibrações, padrões vibracionais. A física quântica fundamenta que a gente vive num mundo de energias e vibrações que manifesta o mundo físico. E o próprio Nikola Tesla, bem antes da existência desse campo chamado física quântica, ele já falava disso. Ele aplicou os princípios de ressonância e vibração nos experimentos dele. E o que são frequências? O que é energia? O que é vibração? Calma que eu vou explicar esses termos um por um. Bom, primeiro a gente tem que entender que tudo o que existe é energia. Tudo, sem exceção. Já frequência é a parte quantitativa de energia. A gente pode usar como exemplo, na verdade é muito comum usarem isso como exemplo, até porque o Tesla inventou, que são as ondas de rádio. Toda vez que você muda de estação no rádio, você está acessando uma frequência diferente. E isso não se aplica apenas ao rádio, se aplica a tudo. A nós, humanos, também. A gente está na terceira dimensão. Então a nossa frequência é uma frequência de terceira dimensão. Tanto é que se você vê em escala de onda,
A nossa energia é aquela onda bem espaçada, bem densa, perceptível. Então, quanto mais energia algo tiver, mais rápido vai ser a vibração dessa coisa, mais sutil. É por isso que nós não vemos espíritos ou seres extraterrenos, porque muitas vezes eles estão numa frequência mais elevada e nós, que estamos numa frequência mais baixa, não enxergamos. Os nossos sentidos não captam. Os sentidos humanos não captam tudo. Isso é o essencial que a gente precisa entender. Os sentidos humanos não captam tudo. A gente não vê as ondas de rádio, mas a gente liga o rádio e escuta a música, então a gente sabe que essas ondas existem. A gente não enxerga luz infravermelha, ultrassom, mas a gente sabe que existe. Por quê? Porque a ciência comprovou. Um exemplo clássico que a gente tem disso é quando a gente aponta o controle remoto da TV para a câmera do celular, a gente vê uma luzinha saindo do controle. Mas essa luzinha a gente só vê através da câmera. A gente não vê a olho nu. Há quem diga que gatos e cachorros enxergam espíritos, porque os sentidos desses animais, ou seja, a visão deles, permite isso. Em compensação, eles não enxergam cores, apenas preto e branco. Assim como alguns animais enxergam cores, tons de cores, que nós, humanos, não conseguimos enxergar, mas eles enxergam. Então não é porque a gente não vê algo que não exista. Também é muito comum relatos aí de pessoas que dizem que tirou uma foto, por exemplo, e saiu alguma coisa, algum fantasma, espírito, enfim. E eu poderia dar mais desses pequenos exemplos o vídeo inteiro, mas voltando aqui. Agora, como eu ia dizendo, vibração é, digamos, o conteúdo que aquela frequência carrega. Por exemplo, se você estivesse ouvindo a rádio, a estação seria a frequência. E a vibração é o conteúdo, a música que estaria tocando nessa estação. Então, trazendo assim para o nosso cotidiano, um exemplo humano, vamos dizer assim, a nossa vibração é o conteúdo energético que a gente carrega. Geralmente, as pessoas mais espiritualizadas estão numa vibração mais elevada do que as outras pessoas. Porque a maior parte das pessoas vibra no materialismo. Matéria, consumismo, possuir coisas, conseguir dinheiro. O espírito não existe, isso tudo é uma farsa. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E essas pessoas vibram uma energia bem densa. E as pessoas que buscam algo a mais, ou seja, espiritualidade, possuem um padrão vibratório mais elevado. Então, voltando no exemplo da onda, as pessoas mais espiritualizadas têm uma onda mais rápida, mais acelerada. Então, em síntese, energia é tudo o que existe. As coisas, o universo, as pessoas. Nós somos energia. Assim como tudo é energia. Agora, essa energia, ela vibra. A própria ciência tradicional, newtoniana, diz isso. Tudo está em frequente vibração. Tudo, ou seja, todas as coisas, vibram. Os antigos compreendiam isso também, lá atrás, milhares de anos atrás. Tem também uma lei do hermetismo, que é uma filosofia interessantíssima para que eu faça um vídeo futuro, mas eu não vou entrar nisso agora. Que diz que tudo está em constante vibração.
o universo está em constante vibração. E cada coisa, ou seja, cada tipo de energia, possui a sua própria vibração, ou seja, está em determinada frequência. Frequência é a intensidade, a velocidade dessa vibração. Então, basicamente, o ser humano é um rádio. E você cultivando pensamentos de amor, bondade, etc., você vibrando nessa energia, ou seja, você elevando o seu padrão vibratório, você vai estar entrando em uma frequência mais elevada. Por isso que a gente fala que a humanidade, como um todo, precisa elevar a frequência vibratória, para que outros seres entrem em contato conosco. Então, se você emana amor, vai adentrar uma frequência de amor. Se você emana, ou seja, vibra numa frequência negativa, vai adentrar uma frequência negativa. Por isso nós não vemos outros seres, seja de outros planetas ou outros planos, porque eles estão em uma frequência mais elevada, ou seja, numa dimensão mais elevada. As outras dimensões, elas não são um lugar físico, elas são uma frequência. Por isso, quando eu falo que os seres extraterrestres estão em uma outra dimensão, não é um outro lugar, é outra vibração, outra frequência. Geralmente o pessoal tem um conceito distorcido de dimensão, que pensa que é um outro lugar, um outro mundo, Nárnia, a Terra do Nunca, sabe? Por causa das obras de ficção aí, né? E não é isso. Todo o universo é energia. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem e que, no seu estado original, adentra e preenche os espaços do universo. Essa energia pura vibra um campo ao redor dela, um campo vibratório de energia, que atrai e se liga à energia da mesma frequência vibratória. Na natureza, tudo que nós percebemos com os nossos 5 sentidos é o resultado de 2 princípios fundamentais. Tudo que existe é feito a partir de uma relação entre vibração e matéria. É complicado absorver tudo isso no início, gente, eu sei. Mas com o passar do tempo fica fácil. Eu mesmo, algum tempo atrás, não conseguiria estar explicando isso igual eu estou fazendo agora. Então, o problema da nossa ciência é esse. Ela só estuda o mundo captado pelos nossos 5 sentidos. Sabe, ela se fecha para a possibilidade de que exista algo para além dos sentidos humanos. Algo que a gente não consegue captar. Na verdade, ela não se fecha tanto para isso porque tem esses estudos sobre ondas dentro da própria física normal. E hoje a gente tem a física quântica. Mas a ciência como um todo ainda está bem atrasadinha, porque ela nega o mundo espiritual. Eu não estou falando mal da ciência não, gente. Sem ela a gente não estaria onde a gente está hoje. Eu não estaria fazendo esse vídeo, você que está do outro lado não estaria me ouvindo. Então a ciência é importantíssima. Mas se ela não fosse materialista, a gente poderia estar muito além de onde a gente está hoje, sabe? À frente. Mas vamos ver pelo lado bom, né? A gente tá onde a gente tá e isso já é ótimo. Só que o problema da ciência é esse, né? Ela tá mais focada em desenvolver um novo smartphone com novas funções
do que estudar os pensamentos e a consciência. Como eu vivo dizendo aqui, vocês devem estar enjoados já de me ouvir falando isso, né? Mas nada em si é ruim. Ruim é o uso que fazem das coisas. Então, a ciência é neutra. Ela pode ser usada de uma forma boa, mas o ser humano acaba usando ela de forma ruim. A ciência muitas vezes é usada para construir bombas ou visando o lucro para criar tratamentos médicos, muitas vezes mais nocivos do que as próprias doenças. Como, por exemplo, a quimioterapia, sendo usada para combater o câncer. No fim, o tratamento mata mais do que a própria doença. E os cientistas ganham bilhões em lucro com isso. Mas sejamos otimistas. Vai chegar o dia em que os seres humanos todos vão entender os princípios tanto da ciência quanto da espiritualidade. Não se deve radicalizar nem para o lado da ciência, nem para o lado da espiritualidade. Cada um desses dois lados nos dão respostas muito boas e nos dias de hoje, vários avanços aí no conhecimento está unindo ciência e a espiritualidade. E essa união vai transformar o mundo cada vez mais em um lugar melhor.